Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. O ex-leproso João torna-se discípulo. A parábola dos 10 monumentos. Meu Senhor, grita o ex-leproso, caindo de joelhos ao ver Jesus aparecer no chão intacto, diante do lugar rochoso, onde vive há tantos anos. Então, levantando-se, ele grita novamente: Por que você voltou para mim? Para lhe dar o viático da minha palavra depois da sua saúde. O viático é dado a quem está para partir e, de fato, esta noite parto para minha purificação, mas estou partindo para voltar e me juntar aos teus discípulos, se tu me aceitares. Senhor, não tenho mais casa nem parentes. Estou muito velho para retomar uma atividade na vida. Eles vão me reintegrar em minha propriedade, mas como será minha casa depois de 15 anos de abandono? O que encontrarei lá? Talvez paredes em ruínas? Sou um pássaro sem ninho. Deixe-me entrar no grupo que segue você. Em todo caso, já não pertenço a mim mesmo. Pertenço a ti pelo que me deste. Já não pertenço ao mundo, que me abandonou durante tanto tempo. E com razão, porque eu era impuro. Agora, depois de conhecer-te, descubro que o mundo é impuro e quero fugir dele e ir até ti. E não te rejeitarei, mas eu lhe digo que gostaria que você permanecesse nesta área. A Hera e Arbela têm um de seus filhos que é discípulo e ali evangeliza. Peço-lhe que seja um discípulo de Hippo, Gamala, Afeque e aldeias próximas. Em breve irei para a Judéia e não voltarei mais a esta região, mas quero alguns evangelizadores aqui. Sua vontade torna cada renúncia cara para mim. Eu farei o que você deseja. Começarei assim que as purificações terminarem. Eu tinha decidido não cuidar mais da minha casa. Agora, em vez disso, farei com que seja consertado, para que possa morar nele e receber durante o inverno as almas que estão ansiosas por ouvir falar de ti. E pedirei a um dos discípulos que te segue há anos, que venha comigo, porque se tu queres que eu seja um pequeno mestre, preciso ser ensinado por alguém mais culto do que eu. E na primavera irei, como os outros, pregando o teu nome. Esse é um bom plano, Deus o ajudará a cumpri-lo. Já comecei queimando tudo que possuía, isto é, a minha pobre maca e os utensílios que usei, as roupas que usei até ontem, tudo que toquei com meu corpo doente. A gruta onde vivi está negra com a fumaça do fogo que nela acendi para destruir e purificar. Ninguém será infectado ao entrar lá para se abrigar em uma noite de tempestade. E então a voz do homem fica fraca, quase falha. A fala fica mais lenta. E então eu tinha um baú velho, já caindo em pedaços, comido por vermes. Parecia que a lepra também o tinha corroído. Mas para mim era mais valioso que a riqueza do mundo. Continha minhas coisas queridas, lembranças de minha mãe, o véu de casamento de minha Anne. Ah, quando eu, tão feliz, tirei-lhe na noite do nosso casamento e contemplei seu rosto, lindo e puro como lírios, quem poderia me dizer que alguns anos depois eu o veria todo coberto de feridas e as roupas dos meus filhos,
os seus brinquedos, com os quais as suas mãozinhas brincavam enquanto conseguiam segurar um objeto e, minha dor é tão profunda, perdoa minhas lágrimas. É tão doloroso agora que os queimei por uma questão de justiça, sem poder mais beijá-los porque pertenciam a leprosos. Sou injusto, Senhor, sou mostrando-te lágrimas. Mas tenha paciência, destruí a última memória delas, e agora sou como um homem perdido no deserto. O homem desmaia chorando perto do Monte das Cinzas, a lembrança do seu passado. Você não está perdido, João, e não está sozinho. Eu estou contigo, e em breve seus entes queridos estarão comigo, no céu, esperando por você. Aqueles restos te lembravam deles, desfigurados pela doença, ou lindos e saudáveis antes da calamidade. Lembranças dolorosas de todos eles, deixe-os entre as cinzas do fogo. Cancele-os na minha garantia de que você os encontrará felizes e lindos na alegria do céu. O passado está morto, João. Não lamente mais por isso. A luz não demora a olhar a escuridão da noite, mas fica feliz em se separar dela e brilhar, subindo o céu através do sol todas as manhãs. E o sol não fica no leste, mas nasce, brota e corre, até brilhar alto na abóbada do céu. Sua noite acabou, esqueça. Levante-se com seu espírito até lá, onde eu, a luz, te conduzirei. Através da doce esperança e da bela fé, vocês já encontrarão ali a alegria, porque a sua caridade poderá se comunicar com Deus e com os entes queridos que os aguardam. É apenas uma subida rápida, e em breve você estará lá em cima, com eles. A vida é uma lufada de ar, a eternidade é o eterno presente. Tens razão, Senhor. Você está me confortando e me ensinando como superar esta hora com justiça. Mas você está sob o sol para estar tão perto de mim quanto lhe foi permitido. Retire-se, mestre. Você me deu o suficiente. O sol já forte pode fazer-te mal. Eu vim para ficar com você. Todos nós viemos para isso. Mas você também pode ir em direção às árvores e estaremos próximos um do outro sem nenhum perigo. O homem obedece, partindo da rocha ao pé da qual está o monte de cinzas, o seu passado, e dirige-se ao local para onde Jesus se dirige, onde os apóstolos, profundamente comovidos, estão com as mulheres e o povo da aldeia, e aqueles que vieram de outras cidades para ouvir o Mestre. Acenda o fogo para cozinhar o peixe, repartiremos a comida num banquete de amor, ordena Jesus. E enquanto os apóstolos o fazem, ele anda debaixo das árvores que cresceram desordenadamente neste lugar, que todos evitavam por causa da presença do leproso. Um denso emaranhado selvagem de árvores que não tinham facas de poda ou machados desde que começaram a surgir. As pessoas que sofrem ou estão deprimidas estão à sombra propícia do mato e falam a Jesus das suas angústias, e Jesus cura, aconselha ou conforta com paciência e força. Mais adiante, num pequeno prado, o menino de Cafarnaum brinca com as crianças da aldeia, e os seus gritos de alegria competem com o canto de muitos pássaros nas árvores espessas, enquanto as suas vestes multicoloridas, balançando enquanto correm no verde grama, faz com que pareçam grandes borboletas voando de flor em flor. A comida está pronta e chamam Jesus. Ele gentilmente pede um cesto, e um camponês que trouxe alguns figos e uvas o enche de pão, com os peixes mais bonitos. Com frutas saborosas, acrescenta seu cantil de água adoçada com mel, e dirige seus passos em direção ao ex-leproso. Ficarás sem frasco, mestre, diz Bartolomeu, avisando-o. Ele não pôde devolvê-lo a você. E Jesus responde sorrindo. Ainda há tanta água para a sede do Filho do Homem. Há a água que o Pai colocou em poços profundos, e o Filho do Homem pode beber das suas mãos em concha, enquanto elas ainda estão livres. Chegará o dia em que não terei mãos livres nem água, nem mesmo a água do amor para dar refresco ao sedento. Agora tenho assim muito amor ao meu redor.
e continua carregando com as duas mãos o cesto largo e redondo, e colocando-o na grama a poucos metros de João, a quem diz: pegue e coma, é o banquete de Deus. Ele então retorna ao seu lugar. Ele oferece e abençoa a comida e a distribui às pessoas presentes, que acrescentam o que tem de sua parte. Todos comem com gosto e com alegria serena. E Maria cuida do pequeno Alfeu com amor maternal. Terminada a refeição, Jesus coloca-se entre a multidão e o ex-leproso e começa a falar, enquanto as mães pegam no colo as crianças saciadas de comida e cansadas de brincar, e embalam-nas para dormir, para que não perturbem. Ouçam todos. Num salmo, Davi, o salmista, pergunta: quem habitará no tabernáculo de Deus? Quem descansará no monte de Deus? E ele continua enumerando quem serão as pessoas afortunadas e por que o serão. Ele diz: o homem cujo modo de vida é irrepreensível e que faz o que é certo, aquele que fala a verdade de coração e não trama o engano com a língua, que não faz mal ao próximo, que não ouve palavras que desacreditam o próximo. E em poucas linhas, depois de descrever aqueles que entrarão nos domínios de Deus, ele diz o que de bom fazem essas almas abençoadas depois de não terem feito nada de errado. Aqui, aos seus olhos, o réprobo não é nada. Ele honra aqueles que temem a Deus. Quando ele jura ao próximo, ele cumpre sua promessa. Ele não cobra juros de empréstimos, não será subornado para vitimar inocentes. E conclui: o homem que faz tudo isso nunca vacilará. Digo-vos solenemente que o salmista falou a verdade, e confirmou com a minha sabedoria que quem faz tais coisas nunca vacilará. A primeira condição para entrar no reino dos céus: viver sem culpa. Mas pode o homem, uma criatura fraca, viver sem culpa? A carne, o mundo e Satanás, em contínuo fermento de paixões, inclinações e ódio, esguicham seus borrifos para manchar as almas. E se o céu estivesse aberto apenas para aqueles que viveram sem culpa desde a idade da razão, muito poucos homens entrariam no céu, assim como são muito poucos os homens que chegam à morte sem sofrer doenças mais ou menos graves durante a vida. Então, os filhos de Deus estão excluídos do céu? E terão que dizer: perdi o controle, quando um ataque de Satanás ou uma tempestade da carne os fizer cair e eles virem suas almas manchadas? Não haverá mais perdão para os pecadores? Nada apagará a mancha que desfigura o espírito? Não tema o seu Deus com medo injusto. Ele é pai e um pai estende sempre a mão aos seus filhos vacilantes, oferecendo-lhes ajuda para que se levantem. Conforta-os com meios bondosos para que o seu desânimo não degenere em desespero, mas floresça em humildade, disposto a fazer as pazes e assim tornar-se novamente agradável ao Pai. Agora, o arrependimento do pecador, a boa vontade de fazer as pazes, ambos provocados pelo verdadeiro amor ao Senhor, limpam a mancha da culpa e tornam a pessoa digna do perdão divino. E quando aquele que vos fala tiver cumprido sua missão na terra, a absolvição mais poderosa que o Cristo vos terá alcançado, à custa de seu sacrifício, se somará às absolvições do amor, do arrependimento e da boa vontade. Com almas mais puras que as dos recém-nascidos, muito mais puras, porque do seio daqueles que creem em mim brotarão rios de água viva, detendo também o pecado original, causa primeira da fraqueza do homem. Podereis aspirar ao céu, ao reino de Deus, aos seus tabernáculos, porque a graça que estou prestes a restituir-te irá ajudar-te a praticar a justiça, que, quanto mais é praticada, mais aumenta o direito que um espírito irrepreensível te dá de entrar na alegria do reino dos céus. As crianças entrarão no céu e se alegrarão pela bem-aventurança que lhes foi dada gratuitamente, pois o céu é alegria. Mas também entrarão nele adultos e velhos, aqueles que viveram, lutaram, venceram, e que, à coroa branca como a neve da graça, acrescentarão
o multicolorido dos seus feitos santos, das suas vitórias sobre Satanás, o mundo e a carne. E grande, muito grande será a felicidade dos vencedores, tão grande que o homem não pode imaginar. Como praticar a justiça? Como alguém obtém a vitória? Através da honestidade de palavras e ações, através da caridade para com o próximo. Reconhecer que Deus é Deus, não colocar os ídolos das criaturas, do dinheiro, do poder no lugar do Deus Altíssimo. Dando a todos o lugar a que tem direito, sem tentar dar mais ou menos do que é justo. Aquele que honra alguém porque ele é um amigo ou um parente poderoso e o serve também em más ações não é justo. Pelo contrário, aquele que prejudica o seu próximo porque não tem esperança de receber dele qualquer tipo de lucro e presta falso testemunho contra ele sob juramento, ou é subornado para testemunhar contra o inocente, ou para julgar parcialmente, não de acordo com a justiça, mas de acordo com o lucro que ele pode obter com seu julgamento injusto por parte dos mais poderosos dos concorrentes. Não é justo e suas orações e ofertas são vãs, porque estão manchadas de injustiça aos olhos de Deus. Você pode ver que o que estou lhes contando é o decálogo. A palavra do rabino é sempre o decálogo, porque o bem, a justiça, a glória consistem em fazer o que o decálogo nos ensina e ordena. Não há outra doutrina. Antigamente foi dado em meio aos relâmpagos no Monte Sinai, agora é dado no brilho da misericórdia, mas a doutrina é a mesma. Isso não muda, isso não pode mudar. Muitos em Israel dirão, como desculpa para justificar a sua falta de santidade, mesmo após a passagem do Salvador pela terra: não tive a possibilidade de segui-lo e ouvi-lo. Mas a desculpa deles não tem valor, porque o Salvador não veio para impor uma nova lei, mas para confirmar a primeira. A única lei, ou melhor, para reconfirmá-la na sua santa clareza, na sua perfeita simplicidade. Reconfirmar com amor e as promessas do amor seguro de Deus, o que antes era dito com severidade por um lado e ouvido com temor por outro, para que você entenda corretamente quais são os 10 mandamentos e quão importante é cumpri-los. Vou agora lhes contar uma parábola. O pai de família tinha 2 filhos. Ele amava os 2 igualmente e queria ser seu benfeitor de forma imparcial. Este pai, além da casa em que moravam seus filhos, possuía algumas propriedades nas quais estavam escondidos grandes tesouros. Os filhos conheciam tais tesouros, mas não sabiam o caminho a seguir, porque o pai, por motivos próprios, não lhes revelara o caminho que levava até ali. E essa era a situação há muitos anos. Mas um dia ele chamou seus filhos e disse: chegou a hora em que vocês devem saber onde estão os tesouros que reservei para vocês, para que possam ir lá quando eu lhes contar. É melhor que vocês conheçam o caminho e os sinais que coloquei nele, para que não se percam. Então me escutem. Os tesouros não estão em uma planície onde as águas estagnam, onde os dias de cão queimam, onde a poeira estraga tudo, os espinhos e os arbustos sufocam, e onde os ladrões podem facilmente ir e roubar. Os tesouros estão no topo daquela montanha alta e escarpada. Coloquei-os lá em cima, e eles estão esperando por vocês lá em cima. Há mais de um caminho na montanha, na verdade são muitos, mas apenas um é o certo. Dos outros, alguns acabam em precipícios, alguns em cavernas sem saída, alguns em valas cheias de água barrenta, alguns em ninhos de víboras, alguns em crateras de enxofre ardente, alguns contra paredes intransponíveis. O caminho certo, em vez disso, é difícil, mas chega ao topo sem qualquer interrupção de precipícios ou outros obstáculos. Para que vocês possam reconhecê-lo, coloquei ao longo dele, em intervalos regulares, 10 monumentos de pedra, em cada um dos quais estão gravados estas 3 palavras de identificação: amor, obediência, vitória. Sigam esse caminho e vocês chegarão ao local do tesouro. Irei por outro caminho que só eu conheço e abrirei as portas para vocês.
para que sejam felizes. Os 2 filhos despediram-se do pai que, enquanto puderam ouvi-lo, repetiu: sigam o caminho que eu lhes disse. É para o seu próprio bem. Não cedas à tentação de seguir os outros, mesmo que te pareçam melhores. Vocês perderiam tanto o tesouro quanto eu. Eles chegam ao sopé da montanha. O primeiro monumento estava ali, no início do caminho, que ficava no meio de vários caminhos que irradiavam em diferentes direções, em direção ao topo da montanha. Os 2 irmãos começaram a trilhar o bom caminho. No início foi muito bom, embora não houvesse a menor sombra. Do céu o sol caiu sobre eles, inundando-os de luz e calor. A rocha branca onde foi cavado o caminho, o céu claro acima deles, o sol quente abraçando seus corpos. Foi isso que os irmãos viram e sentiram. Mas ainda animados pela boa vontade, pela lembrança do pai e pelos seus conselhos, subiram alegremente ao topo. Depois o segundo monumento e depois o terceiro. O caminho tornou-se cada vez mais difícil, solitário, quente. Nem conseguiam ver os outros caminhos com relva, árvores ou águas límpidas, e sobretudo onde o declive era mais suave, porque não era tão íngreme, e os trilhos eram colocados no chão e não nas pedras. Nosso pai quer que morramos quando cheguemos lá, disse um dos filhos ao chegar ao 4º monumento. E ele começou a diminuir o ritmo. O outro encorajou-o a continuar, dizendo: ele nos ama como se fossem seus, e ainda mais porque guardou o tesouro para nós de uma forma tão maravilhosa. Ele cavou esse caminho na rocha e leva do sopé da montanha até o topo sem risco de se perder. E ele colocou esses monumentos para nos guiar. Basta considerar isso, meu irmão. Ele fez tudo isso sozinho, por nossa causa, para garantir que cheguemos lá sem possibilidade de erro e sem qualquer perigo. Eles continuaram a andar, mas os caminhos que haviam deixado no vale reapareciam de vez em quando perto da trilha, na rocha, e aconteciam com mais frequência à medida que o cone do monte se tornava mais estreito perto do topo. E como eram lindos, sombrios e atraentes. Acho que vou tomar um desses, disse o irmão descontente, ao chegar ao 6º monumento. Também vai para o topo. Você não pode ter certeza disso. Você não pode ver se sobe ou desce. Aí está, lá em cima. Você não sabe se é este. De qualquer forma, o nosso pai disse-nos para não abandonarmos este bom caminho. O irmão apático continuou a escalar contra sua vontade. No 7º monumento ele disse: definitivamente vou embora. Não, irmão. Continuaram subindo o caminho, que agora era muito difícil, mas o topo já estava próximo. Chegaram ao 8º monumento, e bem próximo dele estava o caminho florido. Vocês podem ver que este também sobe, embora não em linha reta. Você não sabe se é o mesmo. Eu sei, eu reconheço isso. Você está enganado. Não, eu vou. Não, pense no pai, nos perigos, no tesouro. Todos eles podem ir para os cães. O que farei com o tesouro se estarei praticamente morto quando chegar lá? Qual perigo é maior que este caminho? E qual ódio é mais forte que o do nosso pai, que nos enganou com essa pista para nos deixar morrer? Adeus! Chegarei antes de você e vivo. E ele pulou para o caminho adjacente e desapareceu, com uma exclamação alegre atrás dos troncos das árvores que o sombreavam. Seu irmão seguiu seu caminho tristemente. A última parte da pista foi realmente horrível. O homem estava exausto. Ele se sentia exausto de cansaço e calor. No 9º monumento ele parou de ofegar, encostando-se na pedra esculpida e lendo mecanicamente as palavras gravadas. Perto dali havia um caminho sombreado com água e flores. Quase não, está escrito ali, e foi meu pai quem escreveu. Amor, obediência e vitória. Devo acreditar no seu amor, na sua veracidade, e devo obedecer para demonstrar o meu amor. Vamos, que o amor me sustente.
Ele está agora no 10º monumento. Exausto, queimado pelo sol, caminhava curvado como se estivesse sob um jugo. Era o jugo santo e amoroso da fidelidade, que é amor, obediência, força, esperança, justiça, prudência, tudo. Em vez de se apoiar no monumento, sentou-se à sombra estreita que este projetava no chão. Ele sentiu que estava morrendo. Do caminho próximo veio o gorgolejar dos riachos e o cheiro das florestas. Pai, ajuda-me com teu espírito nesta tentação. Ajuda-me a ser fiel até o fim. De longe a voz alegre do irmão gritou: Venha, esperarei por você. Éden está aqui, venha. E se eu fosse, e gritando bem alto, será que vai mesmo para o topo? Sim, venha, há um túnel legal que leva alguém para cima, venha. Já consigo ver o topo além do túnel, na rocha. Devo ir? Não devo? Quem me ajudará? Eu irei. Ele colocou as mãos no chão para se levantar e ao fazê-lo percebeu que as palavras gravadas não eram tão claras quanto as do primeiro monumento. Em cada monumento as palavras eram menos distintas, como se meu pai exausto tivesse tido dificuldade em gravá-las. E, vejam, aqui também está a marca vermelha escura, que é visível desde o 5º monumento. A única diferença é que aqui preenche o vazio de cada letra e transbordou, sulcando a rocha como se fossem lágrimas escuras, lágrimas de sangue. Com um dedo ele arranhou uma mancha do tamanho de 2 mãos, e a mancha se desfez em pó, deixando descobertas e claras estas palavras: Assim eu te amei, a ponto de derramar meu sangue para te levar ao tesouro. Oh, pai, eu estava pensando em não obedecer a sua ordem. Perdoe-me, pai, perdoe-me. O filho chorou apoiado na rocha, e o sangue que enchia as palavras tornou-se fresco e brilhante, como um rubi, e as lágrimas tornaram-se comida e bebida, e força para o bom filho. Ele se levantou, por amor chamou seu irmão em voz alta. Queria contar-lhe a sua descoberta, do amor do pai, e dizer-lhe: volta, mas ninguém respondeu. O jovem retomou o caminho quase de joelhos sobre a pedra quente, porque o corpo estava exausto de cansaço, mas o espírito estava sereno. Lá estava o topo e seu pai. Pai, meu amado filho. O jovem se jogou no peito do pai. Seu pai o abraçou e beijou com carinho. Você está sozinho? Sim, mas meu irmão logo estará aqui. Não, ele nunca chegará. Ele deixou o caminho dos 10 mandamentos. Ele não voltou depois das primeiras decepções de advertência. Você quer vê-lo? Ali está ele, no abismo de fogo. Ele persistiu em seu erro. Eu o teria perdoado e esperado se, depois de perceber seu erro, ele tivesse refeito seus passos, e, embora atrasado, tivesse passado por onde o amor passou primeiro, sofrendo a ponto de derramar a melhor parte de seu sangue, a parte mais querida de si mesmo, para você. Ele não sabia. Se ele tivesse olhado com amor para as palavras gravadas nos 10 monumentos, teria compreendido o seu verdadeiro significado. Você leu como no 5º monumento e chamou a atenção dele quando disse: Nosso pai deve ter se machucado aqui. E você leu no 6º, 7º, 8º e 9º, cada vez mais claro, até que por instinto você descobriu que estava sob meu sangue. Você sabe o nome desse instinto? Sua verdadeira união comigo. As fibras do seu coração mescladas com as minhas fibras. Se assustaram e te disseram: você terá aqui a medida do quanto seu pai te ama. Agora, já que você é carinhoso, obediente, sempre vitorioso, tome posse do tesouro e de mim. Essa é a parábola. Os 10 monumentos são os 10 mandamentos. Seu Deus os gravou e os colocou no caminho que leva ao tesouro eterno, e ele sofreu para conduzi-los a esse caminho. Você sofre? Deus também. Você tem que se forçar? Deus também tem. Você sabe até que ponto sofrer para separar-se de si mesmo e esforçar-se para saber o que significa ser um ser humano com todas as misérias da humanidade. Nascer, sofrer de frio, de fome, de fadiga, de sofrer sarcasmos, afrontas, ódios, ciladas, e pelo menos o fim de morrer,
derramando todo o seu sangue para lhe dar o tesouro. Deus que desceu para te salvar sofre tudo isso. Deus sofre isso no céu, permitindo-se sofrer. Digo-vos solenemente que nenhum homem, por mais trabalhoso que seja o seu caminho para chegar ao céu, jamais percorrerá um caminho mais laborioso e doloroso do que aquele que o Filho do Homem deve percorrer para vir do céu à terra e da terra ao sacrifício, para te abrir as portas do tesouro. Nas tábuas da lei já está o meu sangue. No caminho que estou traçando para vocês está meu sangue. É o jorro do meu sangue que abre a porta do tesouro. Suas almas se tornam puras e fortes através da purificação e nutrição do meu sangue. Mas para evitar que seja desperdiçado em vão, você deve seguir o caminho imutável dos 10 mandamentos. Vamos descansar agora. Ao pôr do sol irei em direção a Ipos. João irá para ser purificado e vocês irão para casa. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.